24, do 1 ao 31. Todos acharam? Muito bom estar com vocês, meditando na palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra e sendo edificado por ela. Mateus capítulo 24, verso 1 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso de número 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso de número 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Verso de número 23. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande e muita glória. Verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra
como diz o texto de Hebreus, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando no mais íntimo do nosso ser. Por isso pedimos a Ti que não seja apenas uma letra fria e morta, de uma religiosidade de conhecimento, mas que seja o Senhor, verdadeiramente o Senhor falando conosco, por meio da Sua palavra, nos edificando, nos exortando, nos animando, nos trazendo à luz aquilo que talvez esteja escondido para nós. Portanto, fala conosco, Senhor, neste momento. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estudar sobre a volta de Jesus é algo que está na ordem do dia, principalmente porque tem se falado muito sobre anticristo, já que o Papa Francisco morreu. Então começam aí a surgir as teorias da conspiração, dizendo quem será o próximo Papa? Será que o próximo Papa vai ser o anticristo? Mas ao longo da história, muitos líderes religiosos tentaram de alguma forma atrair para si essa ideia de anticristo. Em alguma medida, aquele que é contra o Senhor é um tipo de anticristo. Mas além disso, muitas outras pessoas, muitos líderes religiosos também ao longo da história, já tentaram trazer também uma ideia de quando que Jesus vai voltar. Vai ser no dia tal, no mês tal e no ano tal. Logicamente, se estamos nós todos aqui ainda, Jesus não voltou no dia em que esses tais profetas, em que esses líderes religiosos disseram que Jesus voltaria. Mas independentemente do anticristo e do dia em que ocorrerá a volta de Jesus, a palavra de Deus, meus irmãos, nos chama para estarmos preparados. E talvez o que esse texto já tenha a nos ensinar, antes mesmo de analisarmos, de estudarmos esse texto, é exatamente isso. A pergunta que você não precisa responder, uma pergunta retórica, responda para você mesmo: você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado? Esse é o objetivo do texto que vamos entender na noite de hoje. Cristo nos chama por meio do seu sermão conhecido como sermão escatológico. Este sermão que nós lemos, ou escatológico, tem a ver com as coisas do fim, acerca das coisas do fim. Jesus nos chama através desse sermão para estarmos preparados quando Ele voltar. Então, vejamos o que é que Jesus prediz sobre a sua volta. Vejamos o que esse texto tem a nos ensinar. Mateus capítulo de número 24. Veja, os versos de número 1 a 3 começam com os discípulos se espantando com a beleza, se espantando com a suntuosidade do templo de Herodes. Veja, versos de número 1 e 2, olha, o que é que diz o texto? Versos 1 e 2, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, aí nós percebemos o espanto dos discípulos com a suntuosidade do templo. O templo era belo, o templo era bonito, ele é considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo. O templo de Herodes, uma das mais belas arquiteturas do mundo antigo, sofrendo várias reformas desde a sua reconstrução. Herodes enfeitou, embelezou, colocou ouro, trouxe uma arquitetura romana, talvez aqui para aquele templo. Então os discípulos, eles se deparam com Jesus saindo do templo e perceba, eles mostram a Jesus. Eles dizem, em outras palavras, para o mestre: Jesus, olha a suntuosidade desse lugar, olha a suntuosidade desse templo. Agora não perca de vista, neste cenário, nesta história, o nosso mestre Jesus, que ia saindo do templo momentos antes. Se você voltar algumas páginas na sua Bíblia, capítulo 21 de Mateus, você vai perceber que Jesus entra em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, a sua entrada triunfal. E depois no capítulo de número 23, versos 37 e 39 a 39, Jesus ele está lamentando por Jerusalém, porque Jerusalém se tornou uma cidade corrupta, uma cidade meramente religiosa, onde os líderes religiosos daquela cidade estavam se utilizando
do templo e do fato de serem líderes para enganar os outros, para enganar aqueles seus seguidores, para afastar aqueles seguidores da verdadeira palavra de Deus. Então Jesus, diante disso, ele chega para os discípulos no verso de número 2 do capítulo 24 e diz: vocês não estão vendo isso não? Essa beleza desse templo é como se fosse um sepulcro caiado. Na verdade, quem está nesse templo, quem anda nesse templo, quem vive aí nesse templo, são pessoas que têm o sepulcro caiado por fora. Eles são belíssimos, bonitinhos, arrumadinhos, andam de paletó e de gravata, mas por dentro só tem ossos secos, não tem vida. E aí, em outras palavras, Jesus diz: olha, essa construção, essa beleza todinha, não vale de nada. Verso de número 2, ele porém lhes disse: não vedes isto? Vocês não se indignam com essa situação? Vocês não estão indignados com esse contexto vivido pelos religiosos da época de vocês? Em verdade eu digo a vocês que aqui neste templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está predizendo a destruição daquele templo, o que de fato ocorreu, como nós iremos observar. Mas diante desse contexto, os discípulos eles continuam, sabe, com a pulga atrás da orelha. O que Jesus está querendo dizer com isso? Veja que os discípulos são como nós. Às vezes a gente não entende aquilo que o Senhor nos fala, e aí a gente precisa de um tete-a-tete, né, Caio? A gente precisa: repita aí, Senhor, por favor, diga de novo aí para eu entender. Diga de novo aí, porque eu não estou me fazendo entender não com as tuas palavras. Isso acontece muitas vezes com as parábolas, onde os discípulos, depois que Jesus fala com a multidão, os discípulos vêm no particular e dizem: ô mestre, explica para nós como é que é essa parábola aí, porque a gente não entendeu muito bem não. Então no verso de número 3, os discípulos mais uma vez se achegam a Jesus. Veja, ele diz, verso 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, Mateus aqui relata para nós que os discípulos emendaram duas em uma. Foram logo perguntando: Jesus, olha, como é que vai ser a destruição aqui do templo? E aproveitando, já que eu estou perguntando, me fala como é que vai ser o sinal da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus começa seu sermão escatológico exatamente na tentativa de responder a estas perguntas dos discípulos. Então nós podemos dividir o restante do texto em duas partes. A parte que Jesus responde à segunda pergunta, o sinal da vinda de Cristo e da consumação do século, e a parte em que Jesus responde à primeira pergunta dos discípulos: quando sucederão estas coisas? Que coisas? Aquilo que Jesus disse anteriormente no verso de número 2: não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, a partir do verso de número 4 até o verso de número 31, meus irmãos, nós observamos a exposição desse texto, dividindo ele em 3 momentos. Primeiro, o princípio das dores, do verso de número 4 ao verso de número 14. Segundo, a destruição do templo, do verso de número 15 ao verso de número 21 e 22. E do 22 em diante até o 31, a volta de Jesus. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar entender nessa noite, Primeiro, o princípio das dores, os sinais da vinda de Cristo. Segundo, a destruição do templo. E terceiro, a volta de Jesus. Observe o verso de número 8, dessa primeira parte, dos versos 4 a 14. Observe o verso de número 8, ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. O que é que quer dizer isso aí? O que é que essa expressão quer dizer?
Essa expressão, ela simboliza a ideia de que há uma dor, como a mulher grávida, sentindo dores de parto, quando ela começa a sentir as contrações para dar à luz ao seu filho. E à medida que o tempo passa, as dores ficam mais intensas, mais frequentes. Porém, ainda não é o momento do nascimento do filho. Ainda não é o fim. É o princípio das dores, são os sinais, é a frequência em que as contrações estão ocorrendo, é o movimento da dor que vai paulatinamente aumentando sobre o corpo da grávida, o corpo da mulher que está prestes a dar à luz ao filho. Mas entenda, apesar de ser o princípio das dores, não é o nascimento, ou seja, não é o fim, é o início do fim, é o sinal que aponta para o fim, não é o fim, não é o fim. E nesse sentido, Jesus ele vai mostrar aqui algumas coisas que apontarão para esse fim. Muito obrigado, meu amigo Felipe. Coisas que apontarão para este fim, coisas que vão mostrar o fim, mas que não é o fim ainda. Então veja, a primeira coisa que Jesus fala nos versos 4, 5, 23 a 26 e no verso 28 é o engano dos falsos mestres e dos falsos cristos. Observe, versos 4 e 5, ele diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora pule para o verso de número 23 até o 26, verso 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Verso 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que ao longo da história, ao longo do fim dos tempos, nas dores de parto, no princípio das dores, aparecerão falsos mestres. E esses falsos mestres não vão apenas enganar muitas pessoas, eles vão se auto-intitular Cristos, eles vão se auto-intitular Messias, escolhidos, pessoas escolhidas para tirar o povo de uma escravidão, seja uma escravidão política, seja uma escravidão social, seja uma escravidão econômica. Essas pessoas irão surgir ao longo do tempo, mostrando e dizendo, olha, eu posso resolver os problemas da sua vida, eu posso resolver os problemas da sua casa, eu posso resolver os problemas da sua falta de dinheiro, eu posso resolver os problemas do caos social, eu posso resolver os problemas políticos, eu posso resolver os problemas religiosos. E Jesus diz, essas pessoas vão enganar a muitos, essas pessoas vão levar muitos com eles. Não é fácil, não é difícil, na verdade, não é difícil observar na história pessoas que se auto-intitulavam Messias, messiânicos. Na história, se você estuda história na sua escola, ou se você estudou, você já ouviu falar, aqui no nosso país, no Nordeste brasileiro, final do século XIX, uma guerra chamada Guerra de Canudos, e tinha um homem lá, um padre, que dizia-se conselheiro, o Antônio Conselheiro, é o chamado movimento messiânico, e ele atraiu pessoas para perto dele, ele fundou uma vila, dizendo, olha, aqui a gente vai viver o céu na terra, lá na Bahia. Ixi. Céu na terra no Brasil ainda, aqui a gente vai viver o céu na terra. Lá no sul também teve movimentos messiânicos, o chamado movimento do contestado, também teve movimentos messiânicos.
antes mesmo do Brasil virar Brasil, sendo nós colônia, chegou aqui entre os colonizadores e foi espalhado entre a população que vivia aqui no Brasil, chamado mito do sebastianismo, que era a ideia de que o rei Sebastião de Portugal iria ressuscitar e iria salvar o povo da dominação de Portugal dos árabes. Então, o que é que eu quero dizer com esses exemplos, meus irmãos? É que ao longo do tempo, ao longo da história, sempre apareceu pessoas se auto-intitulando Messias, prometendo uma salvação, e eles enganaram a muitos. Até um dia desse tinha gente que acreditava nesse tal de Sebastião, no rei lá de Portugal, que iria salvar os portugueses da dominação dos árabes, muito tempo atrás. Até um dia desse tinha gente que assim acreditava. Então, isso é real quando Jesus diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E não apenas isso, mas falsos mestres, que se dizem pregar em nome de Deus, e que levam pessoas à perversão, utilizam a palavra de Deus para afastarem pessoas do Deus verdadeiro, assim como os religiosos fariseus faziam e fizeram nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus. Diante dessas coisas, o que nós temos que saber? Primeiro, não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelos coaches da vida. Não se deixe enganar por aqueles que se dizem representantes de Deus na terra. Passe antes pelo crivo da palavra, porque é a palavra que vai nortear o seu caminho, ela é a luz para o seu caminho. Passemos antes pelo crivo da palavra de Deus, antes de acreditarmos piamente em um líder religioso. Foi isso que a reforma protestante proporcionou para nós. A necessidade de sermos estudiosos da Bíblia, a necessidade de nos voltarmos para aquilo que Deus diz em sua palavra, e não para aquilo que homens falam, porque homens são pecadores, homens erram, e homens falam aquilo que é do próprio coração, e não aquilo que vem do coração de Deus. Portanto, ouça a voz de Deus na palavra dEle, ouça a voz de Deus na sua palavra. Então não se deixe enganar. E segundo, saiba que tudo isso que acontece, que aconteceu no passado, que acontece no presente e que vai acontecer ainda no futuro, é simplesmente um sinal da volta de Jesus. Isto é um sinal da volta de Cristo. Não se espante. Até mais às vezes eu entendo, é difícil não se espantar com algumas coisas que a gente vê nos dias de hoje. É difícil não nos espantarmos com determinadas enganações, determinados enganadores que estão por aí pregando asneiras, heresias, enganando a muitos. Mas não se espante, porque saiba que isto é um sinal da volta de Jesus. Mas aqui, em segundo lugar, versos de número 6 e 7, Jesus vai falar sobre notícias de guerras, de rumores de guerras, de fomes e de terremotos. Observe, versos 6 e 7, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. São sinais, dores de parto. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Observe, não apenas a história. Abra seu Instagram, veja lá os Instagrams de notícias. Qual é a última guerra comercial que está tendo entre China e Estados Unidos? Qual é a grande novidade da guerra de Israel com os palestinos? Qual é a próxima bomba que os russos jogaram em Kiev, ou que Kiev jogou lá em Moscou? Guerras. Qual é o próximo país da África que vai entrar em guerra?
Qual é a próxima nação que está com índices de analfabetismo elevado e, consequentemente, traz fome, miséria para a população? Essa semana mesmo, ontem, eu vi uma notícia de que o Chile decretou estado de alerta em relação ao tsunami, por causa de um terremoto que houve lá. Então, todas estas coisas, guerras, rumores de guerras, fomes, caos social, terremotos, tudo isto deve nos fazer lembrar que Jesus está voltando. É um sinal da volta de Jesus. Não é o fim, como ele mesmo disse, mas é um sinal da sua volta. É um sinal de que ele está voltando, de que ele breve virá. De que ele breve virá. Verso de número 9. Perceba o aumento das perseguições por causa do seu nome. Olha o que ele diz no verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não ache que por você, talvez seja muito óbvio dizer isso, mas é necessário. Não ache que por você estar numa igreja com ar-condicionado, com filmagem, com liberdade para abrir a palavra de Deus, não existe gente em outros lugares do mundo sem sequer poder ter essas escrituras e andar com essas escrituras nas mãos. Não ache, porque você é privilegiado de ter a palavra de Deus com você. Você é privilegiado de entrar num sábado à noite com as portas abertas de um templo, sem ser perseguido nem fiscalizado por um policial ou um agente do Estado. Nós somos privilegiados, mas existem outros lugares do mundo onde homens e mulheres, crianças estão perdendo a vida por causa do nome de Jesus. Existem lugares do mundo onde pessoas não podem se reunir no nome de Jesus. Existem lugares no mundo em que pessoas estão morrendo, sendo presas, sendo atribuladas por causa do nome de Jesus. E isso é um sinal da volta de Jesus. É um sinal da volta de Jesus. Mas ele ainda diz, em quinto lugar, no verso de número 14, que o evangelho será pregado a todos os povos. E ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E aqui ele aponta para a ideia de que o evangelho será pregado às etnias, aos grupos de pessoas que ouvirão o evangelho. Apesar das perseguições, o evangelho avança. Apesar das mortes, o evangelho avança e o nome de Deus é glorificado. Apesar do nosso comodismo no século 21, no Brasil, em Campina Grande, o evangelho avança e o nome de Deus é glorificado, porque Deus é quem governa a história. A história não está à deriva, meus irmãos. Isso vale para o macro, a grande história, vale também para o micro, a sua história. Você não está à deriva, a sua história não está à deriva, porque Deus é quem governa a história, tanto a grande história, como a minha história, a sua história. Deus é quem governa. Deus, Ele é soberano. E todas essas coisas apontam para um fim, assim como a nossa história aponta também para o fim. As nossas dores, os nossos sofrimentos apontam para o fim. Isso é o que a gente chama na teologia e na história também de teleologia. O que é a teleologia? É que a história, ela caminha para um fim. E o fim do crente é a volta de Cristo, e nós precisamos nos agarrar nessa promessa. Diante destes sinais, diante dessas coisas, nós precisamos nos agarrar à promessa de que Jesus vai voltar, e o fim da história é Ele.
Portanto, eu posso descansar seguro nos braços de Deus, por mais que momentaneamente a minha vida esteja atribulada, por mais que momentaneamente eu sofra perseguições. Primeiro, eu sei que o nome de Deus é glorificado, que o Evangelho avança, e terceiro lugar, eu sei também que tudo vai terminar bem, a chegada é certa, com a volta de Cristo. Portanto, estes são os sinais, e diante dos princípios das dores, diante dessa intensidade da dor que vai aumentando, assim como a mulher grávida a ponto de dar à luz, assim também é conosco, que precisamos sermos perseverantes, porque Jesus nos chama à perseverança. Jesus nos chama a sermos perseverantes diante das dificuldades, diante das tentações, diante das mazelas sociais ou individuais. Jesus nos chama, meus irmãos, a sermos perseverantes. Perseverantes. Jesus nos chama a perseverança, uma vez que acontecerão muitas coisas que poderão balançar a nossa fé, nos fazendo duvidar e até vacilar, mas a Bíblia nos chama para crermos que no final a chegada é certa. Isto talvez seja a primeira aplicação que podemos fazer destes primeiros versos. E é isso que ele diz. Veja, no verso de número 13, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Portanto, Jesus, ao nos mostrar este cenário dos sinais da vinda de Cristo, não é para causar temor, não é para causar medo, não é para causar intimidação, porque o crente fiel, o crente salvo por Ele encontra nessas verdades, nestes sinais, ele encontra o alívio de Cristo. Nestes sinais, ele encontra a necessidade de ser mais perseverante ainda do que ele já é. Portanto, quando você lê sobre os princípios das dores, meus irmãos, de uma vez por todas, não pense de maneira medrosa, insegura, a não ser que você não tenha certeza da sua salvação. Mas pense, quão glorioso será, como nós iremos ver nos versos seguintes. Tenhamos expectativa pela volta de Jesus, porque Ele vai voltar, e essa é a nossa certeza, essa é a promessa que nós acabamos de cantar aqui. Portanto, seja perseverante. Mas ainda antes de partirmos para o segundo momento desse texto, há ainda algo a falar, sobretudo entre os versos 10 e 12, porque ele diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, como nós já temos visto. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma doutrina falsa, ou uma doutrina frágil, produz esfriamento espiritual. Se você não gasta tempo com Deus, se você não gasta tempo com Deus da palavra, nem com a palavra de Deus, você vai esfriar espiritualmente, você vai definhar espiritualmente, você não vai ser lembrado das suas promessas, você não vai ser lembrado da necessidade de ser perseverante. É por isso que muitos vão se escandalizar, muitos vão trair uns aos outros, muitos vão odiar uns aos outros. Por quê? Porque eles estão frágeis espiritualmente, sem doutrina, sem base espiritual na rocha que é Cristo, ou na verdade se esquecendo dessas bases. Então eles vão se deixar levar pelo engano, eles vão se deixar levar pelo esfriamento do amor, eles vão se deixar levar pelas traições, pelo ódio, que é tudo que é contrário ao que a palavra de Deus prega. Portanto, nós precisamos ser alimentados pelo Espírito de Deus.
Precisamos nos lembrar da palavra nesses últimos dias. Diante destes sinais que temos visto no Instagram, nos jornais, as notícias, os reinos contra reinos, pessoas enganando outras, se dizendo Cristo, falsos profetas surgindo, tribulação, mortes em nome de Cristo, perseguição ao Evangelho. Como nós estamos? Será que estamos esfriando na doutrina? E aqui eu não falo de calvinismo, arminianismo, ou seja lá o que você quer ser. Aqui eu falo de palavra de Deus, de dependência de Deus, de busca com Deus, de intimidade com Deus. É por isso que o amor se esfria, porque não tem a chama do amor de Deus no coração. É por isso que muitos odeiam uns aos outros, porque eles não são mais levados a amar cordialmente, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, amai-vos cordialmente com amor fraternal, amai-vos sem fingimento, amai-vos sem hipocrisia, servi como a Deus e não aos homens como aos homens. É por isso que o amor se esfria, porque abandona-se a doutrina, abandona-se a confissão, abandona-se o Evangelho. Portanto, é necessário, meus irmãos, atentarmos para esse alerta de Cristo. Ao dizer que o amor de muitos se esfriará, nós precisamos olhar para estes exemplos ruins e não fazermos como estes exemplos, e não sermos como essas pessoas, e não agirmos como essas pessoas. E de que modo nós seremos o contra-exemplo? De que modo nós seremos contraculturais? Com Cristo, por meio da sua palavra, por meio da palavra de Cristo. Portanto, gaste tempo com o Deus da palavra. Gastemos tempo com o Deus da palavra. Eu me incluo nisso. Todos nós nos incluímos nisso. Precisamos gastar tempo com Deus, para que a chama do Evangelho aqueça nossos corações e nos estimule a, quem sabe, numa perseguição aqui no nosso país, nós não negarmos a nossa fé. Quem sabe? Deus conduz a história. Ele pode conduzir-nos a uma perseguição não velada, como nós temos tido, né? Você vai para a universidade, lá na universidade é a Babilônia do século 21, é mesmo, eu passei por isso. É muito difícil ser cristão na universidade, mas são perseguições veladas de um vizinho que não gosta de tu porque tu é crente, ou de um professor que te persegue lá no curso de história, ou de direito, ou seja lá o que for. Mas e se chegarem aqui na porta, quem subir aqui, só um exemplo, tá? Quem subir aqui vai ser preso. Como é que está a sua fé? Como é que está seu coração, sua intimidade com Deus, para dizer, me prendam, eu não vou negar o meu Cristo. Mas o segundo momento dessa resposta de Jesus aos discípulos vai do verso de número 15 até o 22. Veja, porque ele diz no verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus aqui, ele agora começa a responder à pergunta que os discípulos fizeram em primeiro lugar, que é: Senhor, conta-nos quando estas coisas vão acontecer. Conta-nos quando que as pedras, o templo vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus
predisse isso, e de fato no ano 70 houve a destruição do templo em Jerusalém, fruto de uma guerra que estava acontecendo entre os zelotes, que eram os judeus, os religiosos, mas que usavam armas, né? Eles eram religiosos armados, contra o exército romano, liderado por Tito, o líder do exército romano, o general. E os intérpretes dizem que esse abominável da desolação faz referência exatamente ao general romano chamado Tito, que liderou a destruição do templo de Jerusalém e também da cidade de Jerusalém, provocando a saída dos judeus no ano 70 daquela região, e de lá eles só retornam no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Veja que a história está toda conectada. Mas existe uma construção lá em Roma, chamado Arco do Triunfo Romano, que existe até nos dias de hoje, e esse Arco do Triunfo lá em Roma mostra em esculturas os grandes feitos de Tito na história, e um desses feitos é exatamente, que está lá descrito no arco, em forma de imagens, de esculturas, é exatamente o saque e a destruição do templo e de Jerusalém, ocorrida no ano de número 70 depois de Cristo. Então, ao responder à pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo, e Jesus responde, e aí dos versos 15 a 20, ele fala sobre essa destruição, a forma como está ocorrendo, né, a perseguição que ocorreu entre os judeus, né, a forma como eles fugiram de maneira muito repentina, de maneira rápida, onde não havia nem tempo para voltar em casa, pegar as coisas, era tudo muito rápido. É também uma forma de simular a tribulação, de ser uma predição da grande tribulação. Jesus aqui, ele está falando da destruição do templo, e essa destruição já ocorreu na história, mas ao mesmo tempo Jesus ele está apontando para algo maior e algo superior, sobretudo aí nos versos de número 21 a 22, onde ele vai mostrar que na tribulação também vai ocorrer dessa forma, também vai ser desse mesmo jeito. Veja, ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, assim como houve na destruição do templo entre os judeus no ano 70. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Portanto, aí apontando já para uma ideia de uma tribulação futura, cruel, sangrenta, sanguinária, destruidora, avassaladora. Então, não tivessem aqueles dias sido abreviados, e aí aponta para a igreja, ninguém seria salvo por causa dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. Eu não quero me deter aqui na questão teológica por trás, apenas que você saiba que existem 3 formas de interpretar a tribulação. Os chamados pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Os mesotribulacionistas, e aí tem uma diferença dentro desse mesotribulacionista entre meso e mid. Mas o fato é que um mesotribulacionista acredita que Jesus ele vai voltar e vai arrebatar a igreja durante a tribulação, e o pós-tribulacionista, que afirma que Jesus voltará para arrebatar a igreja após a tribulação. Eu acredito que teremos um estudo sobre tribulação e arrebatamento, mas eu não quero me deter a isso, apenas que vocês saibam que dentro dessa palavra, onde há no verso de número 21, tribulação, existem uma infinidade de interpretações bíblicas sobre isso. E aí você fica à vontade para defender o que você queira, certo? Mas o fato é que, ao falar sobre esse contexto histórico da destruição do templo de Jerusalém, Jesus também aponta para a tribulação. Seja você pré, meso ou pós, acontecerá uma tribulação, a grande tribulação. Vai haver um período de intensa perseguição, vai haver um período de intenso sofrimento, assim como foi nos dias da destruição do templo de Jerusalém, e ainda mais aprofundado, mais sofrimento,
mais caótico, mais caótico. E diante disso, novamente vem aquilo que eu te disse no início: você está preparado? Seja para ir para os céus e estar com Deus, antes, durante ou depois da tribulação? Como está seu coração? Como está seu coração? Então, passado esse momento histórico, gostaria de mostrar para nós, à luz desse texto, a partir do verso de número 29, o último momento, o fim, a volta de Cristo. Na verdade, a partir do verso de número 27, veja, ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que é que Jesus está querendo dizer com esse versículo? Assim como um relâmpago, ele sai do Oriente e se mostra no Ocidente, vai ser a vinda de Jesus. É o fim, é o final de todas as coisas, é o clímax da história, é o final da história, é a teleologia chegando no final. Mas ele diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, dando a nós a ideia e a certeza de que será uma volta visível. Assim como o relâmpago pode ser visto, todo olho o verá. Não é como nós aprendemos nos filmes acerca do fim do mundo. Não é como nós escutamos acerca do arrebatamento oculto. Todo olho o verá. É isso que ele nos diz no verso de número 26 e verso de número 27. Quer outros textos? Vamos lá. Abra aí, guarda esse texto, já já a gente volta para ele. Abra em Atos, capítulo 1. Atos 1, 11. Atos 1, 11. O anjo falando sobre a ascensão de Jesus. Ele diz, e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E como foi que eles viram? Com os olhos. Apocalipse capítulo 1, verso 7, rapidinho. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então Cristo virá como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, assim vai ser a sua volta. Todo olho vai ver, não vai ser pelas redes sociais, não pela TV, mas como um relâmpago, todos irão ver a volta de Jesus. Todos nós iremos ver. Mas no verso de número 29, em segundo lugar, sobre a volta de Cristo, todo olho verá em primeiro lugar. Em segundo lugar, haverão mudanças na criação que apontarão para o grande dia de julgamento. Verso de número 29, ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, quando Cristo voltar, assim que Ele voltar, todo olho o verá, e nesse mesmo momento, o sol vai escurecer, a lua vai perder a sua claridade, as estrelas cairão, os poderes serão abalados. Por quê? Porque chegou o grande dia do julgamento de Deus.
chegou o dia do julgamento, o dia do Senhor, o dia da sua volta, e na sua volta Ele vai julgar os povos com o seu cetro, o cetro da sua justiça. Jesus irá julgar a todos. Quando Cristo voltar, Ele vai julgar a humanidade. E diante disso, meus irmãos, nós precisamos pensar, sobretudo você que está aqui e que ainda não conhece verdadeiramente esse Cristo. A primeira vez que Ele veio para salvar. Ele veio para redimir para si o seu povo. Ele veio para que todos tivessem vida, e vida em abundância. Mas quando Ele voltar pela segunda vez, Ele não vai vir para salvar, Ele vai vir para julgar por tudo que fizemos aqui nessa terra. Portanto, naquele dia perceberemos o reto juiz de toda a terra, julgando todos os povos. Como diz Abacuque capítulo 2 verso 20, calem-se diante dele toda a terra, porque Ele vai vir julgar os povos. Portanto, você que ainda não conhece esse Cristo verdadeiramente, você que ainda não conhece assim como Ele é, você que ainda não tem o Evangelho dentro de si, não foi transformado por Ele, por sua graça, a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, de você mudar de vida, é agora, porque quando Jesus vier, Ele vai julgar, e todos aqueles que não nele creem, vão para distante de Deus, longe de Deus, a eternidade longe da graça desse Deus. Então a hora de se arrepender do seu pecado é agora, a hora de você mudar de vida é agora, o tempo é chegado, estamos nos últimos momentos, são os sinais da vinda de Cristo. Portanto, isso também é um grande sinal para nós nos arrependermos dos nossos pecados, mudarmos de vida e nos voltarmos para Jesus. E nos voltarmos para Ele. Como diz no verso de número 30, veja. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Aqueles que não se arrependeram, que não creram no seu nome, todos os povos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Jesus voltará com poder e glória, e todos aqueles que não creram no seu nome para a salvação, se lamentarão, e se lamentarão a eternidade toda, por não terem se arrependido de seus pecados, e se voltado para Cristo. Mas veja o verso de número 31, ele diz: e Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando Cristo voltar, por meio dos sons das trombetas proclamados pelos anjos, Ele vai reunir o seu povo, os escolhidos, a sua igreja, de todos os cantos da terra, de todos os lugares, de todos os rincões deste mundo, para serem separados daqueles que não creram no seu nome, para ouvirem da boca dele dizendo: vinde benditos de meu Pai. Enquanto os falsos profetas, os enganadores, aqueles que não creram no seu nome, Ele vai dizer: apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Por isso, está na hora de deixar de lado a religiosidade vã e vazia, por um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Cristo da palavra, e com a palavra de Cristo. Está na hora de deixarmos de lado as nossas imaturidades espirituais e nos voltarmos para Cristo como Ele é. Não o Deus que pode me dar coisas, mas o Deus verdadeiro, que é santo, justo e bom,
o Deus que perdoa pecados, que purifica a alma, corações, que perdoa pecadores. Está na hora de nos voltarmos para Jesus. Está na hora de sermos mais vigilantes. Está na hora de sermos perseverantes. Está na hora de nos voltarmos para a sua palavra e deixarmos de lado a frieza espiritual, a frieza do coração, e nos voltarmos para Ele, porque Ele é o que importa, Ele é a nossa prioridade, e não as coisas desta vida, as coisas materiais, os nossos bens, as nossas riquezas. Nada disso importa para a salvação, só a fé nele e nele somente. Está na hora de nos voltarmos para Ele com a fé verdadeira. E por que Ele vai reunir os seus escolhidos? 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, vai falar que nós, o povo de Deus, nós julgaremos o mundo, Satanás e os seus anjos, juntamente com Cristo. É nessa hora, vai chegar a hora do julgamento. Mas, o que é que estudar as coisas do fim, acerca das coisas do fim, nos ensina? Para finalizarmos, primeiro, estudar acerca do fim deve nos fazer lembrar quem nós somos e quem Deus é. Nós somos pecadores que não merecemos a salvação, mas por graça, quem é Deus? Ele é o Deus que nos concede a sua salvação, mesmo sem merecermos, perdoando os nossos pecados, purificando a nossa alma, nos lavando, nos dando uma consciência limpa, pura, nos livrando de sua ira santa e justa. E isso deve nos dar temor, deve nos dar tremor, para vivermos os nossos dias para Ele, até Ele voltar. E aí Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, como diz o texto de Apocalipse. Não haverá mais dor, mais tristeza. Nós teremos Ele pelo resto da eternidade. Nós teremos Ele. Não haverá mais pecado, mais tentações, mais tristeza, mais dúvidas. Não haverá mais pés vacilantes. Haverá Ele e a sua presença eternamente. Estudar acerca dos eventos finais da história nos fazem lembrar que devemos ser vigilantes, perseverantes, crendo que apesar das dificuldades, das tentações e das provações, a nossa história caminha para um fim, e o fim é Cristo e a vida com Ele por toda a eternidade. Lembre-se, quando o dia mau vier, lembre-se que a história, ela não é circular, não é cíclica, como os gregos pensavam. Ela é teleológica. Ela está caminhando para o fim, e o fim é Ele e a sua eternidade. Por fim, estudar acerca das coisas do fim deve levar o pecador a entender que o tempo está passando, os sinais estão aí, e a cada dia que passa, a volta de Jesus, ela se aproxima. E embora não possamos estipular uma data, como fizeram alguns hereges ao longo da história, uma data para a volta de Jesus, nós sabemos que se Cristo voltar sem que o pecador tenha se arrependido dos seus pecados, ele irá ser julgado e passará a eternidade longe da graça de Deus. Portanto, pecador, está na hora de se arrepender dos seus pecados, de mudar de vida, de mente, de ter uma nova vida. E Cristo te dá essa oportunidade hoje, de você se arrepender dos seus pecados, de ter uma mudança de vida, uma verdadeira metanoia, como Paulo fala, e de ter todos os benefícios de um salvo, o galardão, a vida eterna com Ele, com Ele. Feche os seus olhos, examine o seu coração nesse momento.
Fale com Deus. Se arrependa dos seus pecados. E busque de Deus a santificação necessária para que você viva sua vida aos pés dele. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira e a Tua palavra nos faz lembrar das Tuas promessas para nós. E ao estudarmos e lermos sobre a Tua volta, isso não nos deve deixar inseguros, nem temerosos acerca do futuro, mas cheios de alegria, de esperança em nosso coração, porque o Senhor está às portas. E quando o Senhor voltar, estaremos contigo eternamente. Por isso é necessário que sejamos ajudados por Ti, por Teu Espírito Santo, a passarmos pelas provas, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas perseguições, pelas tentações, com a ajuda que só o Senhor nos dá, com o poder do alto que só o Senhor nos concede, com a graça que só está disponível em Ti, Senhor. Então vem nos santificar, vem nos tornar cada vez mais vigilantes em relação às coisas do mundo, para que possamos estar preparados para a Tua volta. Vem nos tornar perseverantes, ansiando, Senhor, pela Tua volta, Pai. Oh Deus, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, porque temos nos deixado levar pela frieza espiritual, porque temos nos deixado levar, ó Deus, pelo comodismo deste mundo, pelas coisas que o mundo nos oferece, e vão nos sufocando a ponto de nos esquecermos de Ti, do prazer que é estar diante da Tua presença, e nos tornamos, ó Deus, apenas religiosos. Mas o Senhor não deseja isso para nós, o Senhor não quer isso para nós. Portanto, nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos, ó Deus, que Tu nos ajude a vivermos uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Ti. Ajuda-nos a sermos santos como o Senhor é santo, pois assim estaremos nos preparando para a Tua volta. Se formos santos, se formos maduros, se formos perfeitos, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, porque nós temos um advogado, e o advogado é o Senhor, porque nós temos o grande sumo sacerdote, que se compadece com misericórdia e graça nos momentos oportunos. Nos ajuda a, enquanto estivermos aqui neste mundo, glorificarmos o Teu nome, testemunharmos e não envergonharmos o Teu nome, não envergonharmos a Tua palavra. Nos ajuda, nos dando uma experiência verdadeira, à luz da Tua palavra, do Evangelho genuíno. Nos ajuda, Senhor, enquanto aqueles que ainda não Te conhecem, enquanto aqueles que ainda não tiveram uma experiência de salvação com o Senhor, que o Senhor possa salvar, purificar, perdoar os seus pecados, trazer luz, a luz do Evangelho de Cristo ao coração daquele que encontra-se perdido, pecador. Em nome de Jesus, nós oramos, gratos a Ti pela Tua palavra, gratos pela esperança da volta do Senhor, gratos porque a história tem um fim. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.